Boa tarde. Essa deveria ser a primeira parte da revisão e acabou sendo a segunda, mas enfim, contempla parte da conteúdo de vocês. Que na citologia existe uma parte onde a gente aborda a, a estrutura do núcleo celular. E ao falar de núcleo celular, a gente pensa em como esse núcleo ele se organiza, as estruturas que compõem o núcleo celular e aquela classificação simbólica que a gente tem dos procariontes e eucariontes, naquela ideia básica de o procarionte não tem núcleo e o eucarionte tem núcleo. Bom, a gente precisa entender primeiro, ou estabelecer primeiro um critério do que seria núcleo. Porque se o critério para dizer que os organismos eucariontes têm núcleo, então a hemácia, que é uma célula eucarionte, não tem núcleo. Então ela é procarionte ou ela vai entrar numa classificação diferente? Na verdade, todas as definições que a gente tem em biologia, elas acabam sendo um pouco simbólicas, porque a gente tem que pensar com a mente da pessoa que criou esse conceito há séculos atrás. E obviamente que o núcleo ele é muito mais complexo do que isso. Ao falar do núcleo, nós estamos falando, por exemplo, de toda uma maquinaria metabólica que coordena as ações da célula, entre essas ações, a própria divisão celular. Certo? Então, apenas para nós entendermos, em 1905, Bateson ele introduziu o termo de genética para descrever o estudo da herança mendeliana lá de 1860. Logo, a genética ela surge ali como um braço da ciência, se assim eu posso dizer. Eu não sei se nesse século, no início do século XX, já existia a profissão de cientista. Para se opor ao que Darwin tinha de evolução. Hoje, a gente não consegue falar da evolução sem falar na genética. Mas foi somente ali no começo da década de 80 que descobriu-se que existe no interior da célula um componente chamado nucleotídeo. Esses nucleotídeos eles são muito comuns nas células, porque as guanina trifosfato, citosina trifosfato, enfim, adenina trifosfato, né, o ATP, são muito comuns e eles participam ali do processo de divisão celular, do processo de sinalização química da célula, mas também, em 1953, a descoberta, ironicamente roubada, de uma mulher, né, da Rosalind, que recebeu depois morta o prêmio Nobel pelo reconhecimento da função que ela exercia. Né, mas há dois, lógico que a gente também não pode desmerecer o trabalho desses dois cientistas, né, que trabalharam paralelamente, mas eles só conseguiram chegar aos resultados graças a Rosalind, o que foi o Watson e Crick, que postularam ali o DNA na forma de dupla hélice, né, a base da herança. Né? Então nós sabemos que a proteína é fruto do gene, que o gene é fruto o gene é um fragmento do DNA que tem a capacidade de expressar a característica genética. Né? Bom, então temos aqui o DNA e o sentido em que essa estrutura ela se organiza. Então, o nucleosídeo é a ribose mais a base nitrogenada associada a um fosfato forma um nucleotídeo e tanto a base quanto o fosfato ele tem um sentido de interação química de ligação no carbono, no açúcar de 5 carbonos, né, na ribose, que é o sentido 5 linhas, 3 linhas, por isso que o sentido da replicação é o sentido 5 linhas, 3 linhas, e todo esse complexo que participa ali da homeostase do DNA, da replicação do DNA e da expressão do DNA, nós vamos chamar de replissomos.
somos um conjunto de entidades, né? Ou seja, proteicas, as enzimas, né? No caso de proteínas enzimáticas, até mesmo de organelas que estão ali atuando numa mesma atribuição, digamos. Então, o que era conhecido na época? Que os genes, esses fatores hereditários desse, entendeu? Eles estavam associados a traços específicos, mas nós não sabíamos na época qual era a sua natureza. De modo semelhante, as mutações sabidamente alteravam a função dos genes, mas também a natureza química precisa de mutação não era compreendida. Então existia uma hipótese de um gene, ou seja, um gene produz um polipeptídeo e o gene determina a estrutura da proteína e de outros polipeptídeos. Lembrem-se que a proteína ela só se torna proteína a partir do momento que ela tem uma função. Observou-se também que os cromossomos são compostos por DNAs e, no caso, nós, seres humanos, também DNA associado à proteína. E que os resultados de uma série de experimentos lá da década de 20, né? A gripe espanhola ajudou muito. E o DNA é um material genético. Então a conclusão, né, na década de 50, começando lá na década de 20, é que o DNA é um material genético. Assim, existem alguns experimentos, como o experimento da transformação de Frederick Griffith, onde ele observou que camundongos infectados por uma cepa selvagem, né, e altamente virulenta de bactérias, elas matavam o camundongo, mas uma linhagem que era mais atenuada não matava o animal. Essa mesma cepa patogênica, se ela fosse clivada, ou seja, pisada, rompida, fragmentada, ela não tinha capacidade de matar o animal. Mas quando essas linhagens lisadas eram adicionadas ao meio de cultura de uma bactéria atenuada, esta bactéria atenuada se transformava em bactéria patogênica e matava o animal. Então existia ali algo que transformava a linhagem atenuada em patogênica que permitia ela a matar o animal. Obviamente, foi descoberto que o DNA era o agente transformante dessas bactérias. Então, o DNA dessas bactérias era absorvido pelas bactérias atenuadas e elas transformavam em linhagem selvagem. Os experimentos de Hershey e Chase mostravam que também os vírus, principalmente os bacteriófagos, transmitiam seus materiais genéticos para as bactérias e acabava transformando essas bactérias agora em bactérias que também tinham no seu DNA viral. Era o princípio da transdução. Então, tínhamos um bacteriófago e esse bacteriófago transmitia a célula a característica para produzir novas linhagens virais. Isso, como dito, é o princípio da transdução. E a gente sabe que nem tudo é tão simples. Obviamente que, saindo um pouco da ideia do ensino médio, onde a gente estuda questões ou conceitos que são pontuais, digamos assim, a genética ela não é tão simples a gente entender. Porque entre o genótipo e o fenótipo existe uma infinitude de condições que vão alterar como esse DNA expressa, o que esse DNA expressa, até nós chegarmos no efeito fenotípico do indivíduo. Então nós temos os gatilhos, né? Hormônios, temperatura, radiação, tóxicos. Né? E nós temos um outro fator que é o fator ao acaso, que está ali permeando a ideia do quantitativo que nós precisamos para que certas manifestações elas ocorram e tudo mais.
Então, na, na, na nossa célula, ou seja, no citoplasma da célula, existem as desoxis, digamos, as desoxisbases, né? Ou seja, desoxiadenina, desoxiguanosina, desoxicitidina e a desoxitimidina, que são os monômeros que vão formar ali o filamento de DNA. Obviamente que elas são chamadas de desoxi, porque no carbono 2 elas perdem um oxigênio. Logo, o fosfato está ligado ao carbono 5 e a base nitrogenada está ali também ligado ao carbono de número 3. Por isso, o sentido da transcrição, que é o 5' 3'. Uma diferença entre o quantitativo de base de organismos distintos mostra que, embora Chargaff tenha dito que a mesma quantidade de uma base é o mesmo do seu respectivo ligante, ou seja, se eu tenho 30% de adenina, eu devo ter 30% de timina, observa-se que não é bem assim que as coisas elas funcionam. A gente sabe que, de acordo com a célula do corpo, principalmente seres humanos, a, a quantidade de bases elas variam de acordo com a célula, por causa da sua função e tal. Então não é exatamente igual. Até porque, se o DNA humano ele tiver integralmente a mesma quantidade de ligante, a fita se torna instável, ele se quebra, né? Então, fica aí a dica que as quantidades de base elas são próximas a, ao idêntico, mas elas têm pequenas variações. Então, o sentido da fita é 5', 3', então a fita antiparalela está de cabeça para baixo. Como vocês podem ver nessa ilustração, né? E o fosfato está ligado no carbono 5. E assim, dessa forma, a fita antiparalela ela vai ser sintetizada de cabeça para baixo. Logo, a ligação fosfodiéster se dá entre o carbono 5 da desoxirribose e o carbono 3 da desoxirribose adjacente. Então, na verdade, equivocadamente, eu tinha dito para vocês que a base se ligava ao carbono 3. Na verdade, é a ligação fosfodiéster, ou seja, o fosfato está entre carbono 3 e 5. Tá? Então, 5', 3'. Tá? A base nitrogenada ela está ligada ao carbono de número 1. À medida que o DNA ele se forma, à medida que o DNA se compacta ou se enovela, digamos assim, porque a compactação ela será dada pelas estonas. Isso é muito importante porque à medida que ele se dobra, ele vai formando sulcos. Então a gente tem um sulco maior, um sulco menor. O sulco maior expõe mais as bases nitrogenadas do que o sulco menor. E, obviamente, a gente tem mais sítios ativos, quimicamente falando, no sulco maior do que no menor. Então, isso é uma informação muito importante. Então, o sulco maior mostra ou expõe para o meio citoplasmático, né, ou nucleoplasma ou citoplasma, maiores quantidades de base em relação ao sulco menor. O pareamento entre bases ele se dá por uma interação química. Então nós temos as bases que são pirimídicas, ou seja, nós temos a citosina e timina. Lembrem-se que a citosina ela é um marcador epigenético muito importante em relação às outras bases. As alterações epigenéticas elas se dão em parte pela citosina, pela mutação da citosina. E as purinas, elas são adenina, guanina. E a relação que nós temos
é sempre uma ligação purina-pirimidina, e aí nós temos a coesão da estrutura química do DNA. Logo, guardem essa ideia de que as enzimas elas são importantes para esse conhecimento. Tá? Uma dessas enzimas é a DNA polimerase, tá? E ela que catalisa o crescimento da cadeia 5' 3'. Ela é uma exonuclease, a polimerase, tá? E remove bases incorretamente pareadas. Descobre-se que, na verdade, era classificada como polimerase tipo 1, mas um outro tipo de polimerase 3 é quem faz essa remoção de base. E, além disso, ela degrada os filamentos únicos de DNA ou RNA. Então, ela atua também na catalisação de DNA exógeno. Ok? O substrato para formação e para atividade da polimerase 1 são as desoxi, adenina, guanina, citosina e timina, que temos em abundância no citoplasma. Tá? Essa é um processo altamente energético, porque a polimerase ela remove dos trifosfatos. Então, aquela ideia, nós só temos o ATP como moeda energética. Não, nós temos todos as bases nitrogenadas funcionando como moeda energética. Então, nós temos a adenina trifosfato, a timina trifosfato. Então, o que a polimerase faz é remover o difosfato e torná-las monofosfato para que elas liguem ao crescimento da cadeia de DNA. Então, esse processo é a hidrólise e nós conseguimos remover esses fosfatos, né, disponibilizando esses fosfatos inorgânicos para o meio. Tá? Fósforo inorgânico mais fósforo. Então, o sentido da forquilha de replicação, ela se dá pelo sentido 5', 3', que é a cadeia leading, que é a cadeia direta, ela é mais rápida a ser formada. Enquanto que a parte que está no sentido contrário, 3', 5', ela não consegue, as polimerases não conseguem adicionar fosfatos também a essa cadeia. Logo, a cadeia antiparalela ela vai sendo feita em fragmentos, chamados fragmentos de Okazaki. A chance de algum grau de mutação ou de erro nas ligações acontecer na duplicação é no sentido leading, que ela é uma cadeia direta. Agora, o risco mutacional nos fragmentos é menor porque ela é feita em pedaços muito pequenos. Obviamente que existem algumas enzimas, isso é importante para vocês também saberem. Existe uma enzima na forquilha de replicação, que é justamente estas forquilhas que desdobram o DNA e fazem o DNA se abrir para que a fita antiparalela se forme. A gente tem ali a topoisomerase, que ela justamente também é uma polimerase, né? Também atua aqui na forquilha de replicação, não permitindo com que a fita ela se quebre de sobremaneira, mantendo a estabilidade desse processo. Não só a topoisomerase, mas existem ali outras proteínas aderidas a essa forquilha ali que deixa o DNA se compactar novamente. Então é muito importante que na leitura de vocês sobre o assunto, vocês tenham ideia da função dessas enzimas na forquilha de replicação. Tá? Então, o sentido do filamento descontínuo, a gente tem uma sequência de etapas em que o primeiro, a primase, sintetiza oligonucleotídeos, ou seja, os primers, que vão se ligar a um pedaço do DNA e marcar ali o sentido da leitura. Tá? Então, esses primers são RNAs copiados do DNA. Então, para cada gene, nós temos um primer específico que vai ler especificamente aquele fragmento da fita.
A DNA polimerase 3, ela alonga os primers de RNA com o novo DNA, então ela gruda na sequência de DNA e ela vai sendo alongada. A DNA polimerase 1 remove o RNA da extremidade 5' quando ele já foi utilizado na síntese. A DNA ligase conecta os fragmentos adjacentes. E nós temos o primer de 5', 3'. Na fita leading, para cada fragmento de Okazaki, eu também tenho um pedaço primer ali sendo feito. Então, a partir do primer, a polimerase tipo 3 alonga a fita. E ao final, ele é degradado dessa reação e uma ligação é feita unindo todo o fragmento. Tá? Só que nem tudo são flores. Digamos que nós, quanto seres, nós podemos afetar diretamente a sequência em que esse processo ele vai acontecer. Erros na ligação podem acontecer? Podem. Então, se nós sabemos que adenina, ciligatimina, citosina, guanina ela é a forma correta, nós só dizemos que essa forma correta ela se dá pela forma ceto dessas bases. Mas acontece que existem nucleotídeos, ou na verdade bases nitrogenadas, que estão tridimensionalmente numa forma mais rara, que é a forma imino e a forma enol. Dessa forma, a forma imino ou enol, ela pode ser vista como uma timina. Ou seja, daí uma citosina ceto se liga à guanina ceto, mas uma adenina imino pode se ligar, por exemplo, com uma guanina ceto. Ou seja, essas formas raras elas podem mimetizar os seus respectivos ligantes. E esses erros em ligantes equivocados, ou seja, ligantes errados durante a duplicação do DNA, nós chamamos de tautomerização. Então, a tautomerização é um ligante errado. E nesse caso, a tautomerização ela acontece numa frequência de 10 elevado à 10ª potência. Ou seja, são mecanismos raros, mas que podem cursar ali o desenvolvimento de uma doença. Então aqui eu estou mostrando um pareamento de uma forma imino rara de citosina ligando a uma adenina. Ok? Aqui uma forma enol de timina ligando a uma guanina, ou seja, ela mimetizando receptor específico. Tá? Logo, como eu disse para vocês, existe na replicação a topoisomerase lá em cima que está desenrolando a fita e não permitindo que o DNA ele role novamente. Temos as helicases que também tiram esse padrão de dupla hélice abrindo o DNA. Então a topoisomerase ela mantém essa estabilidade, enquanto que os primossomos ou as primases elas estão ali fazendo todo o fluxo de regulação dessa fita. Logo, o grampo beta ele também é importante nessa gênese da replicação, porque ele também auxilia a união das enzimas polimerase, das primases, até mesmo a união dos fragmentos de Okazaki. Então, aqui a helicase fazendo com que a dupla hélice seja sintetizada de uma forma distributiva e as polimerases atuam no processo, não só de adicionar mais nucleotídeos, mas também no processo de remover aqueles primers de RNA quando a fita já está totalmente feita. Tá? Nos pontos de replicação, que nós chamamos de complexo de reconhecimento da origem,
em menor quantidade em procariotos e maior quantidade em eucariotos, porque existe uma relação entre a DNA. Tá? Então, na porção terminal do último filamento descontínuo, ou seja, do fragmento de Okazaki, não há pareamento por não haver primer. Então vocês percebem que nesse final a fita fica faltando esse fragmento. Logo, a cada replicação, o DNA perde base nitrogenada. Então, existe nas extremidades do cromossomo, né, na verdade, do DNA compactado, do filamento em si, uma estrutura chamada telômero, que é uma unidade de repetição de bases. Nós chamamos de tandem, né? Então, tudo que em genética for falado que é em repetição, nós falamos que é em tandem. Nesse sentido, essas repetições elas permitem que, após a duplicação do DNA, esses fragmentos que faltam sejam repostos para que não haja perda de informação genética. Então, os telômeros eles servem como um capuz protetor para filamento de DNA. E a ausência desses telômeros, eles resultam, né, na verdade, em um tratamento adequado do filamento exposto. Em caso de exposição bifilamentar, a gente tem um processo de senescência, ou seja, de processo de envelhecimento já relacionado à doença, ao contrário da senilidade, que é um processo, na verdade, a senescência é um processo natural, mas a senilidade é um processo patológico. Então toda célula envelhece porque ela perde telômero. O problema é que muitas dessas perdas elas podem ser rápidas o suficiente e, digamos, acelerar o envelhecimento da célula e predispor o indivíduo a ter o câncer. Existem mutações, como por exemplo a síndrome de Werner, que é uma síndrome localizada no cromossomo número 8, principalmente no braço superior do cromossomo 8, por isso o braço P, na região 12, que esse gene normal produz uma helicase que está associada a proteínas que formam a estrutura de revestimento do telômero, ou seja, o capuz dos telômeros. Se o telômero ele não tem esse capuz, porque nós temos uma mutação nesse gene, a pessoa ela tem um envelhecimento muito acentuado. E a síndrome de Werner, ela faz com que a pessoa envelheça muito rapidamente. Fora que existem outras síndromes, como por exemplo a síndrome do envelhecimento precoce, que ela está ligada ao cromossomo X, que em algumas células, principalmente na cancerígena, elas possuem telomerase ativa. E as pessoas que possuem a síndrome do envelhecimento precoce, eles não possuem a telomerase ativa. Assim, a gente precisa também, para além da ideia de pensarmos, né, na replicação do DNA, e a leitura dessas etapas é de extrema importância para vocês, a gente precisa também entender, senão esse vídeo ele ficaria extremamente denso, mas fica uma dica. Vejam o papel das enzimas, como por exemplo a topoisomerase, e tudo mais. A forma de organização da fita de DNA. Porque, para além das nomenclaturas, a ideia de entender o sentido da duplicação faz com que a gente entenda por que muitos problemas hereditários eles vêm acontecer. Então, o nosso cromossomo ele se organiza para dar origem à cromatina. Ou seja, o nosso DNA se organiza para a formação da cromatina. E, embora seja um chavão da biologia, células eucarióticas possuem núcleo. Lembra da ideia da
hemácia, né? Ela é eucariótica, mas não tem núcleo. Então, núcleo é muito mais... é muito mais, digamos, simbólica, tá? O núcleo, ela é a maior organela da célula, uma membrana com uma membrana que possui 2 poros, tá? E a membrana externa, ela é constituída por retículo plasmático rugoso, ou seja, então, para além do retículo plasmático rugoso ser uma organela, ela é uma estrutura prolongamento da membrana, tá? Então, nós temos 2 tipos de núcleo, o núcleo mitótico e o interfásico. Sendo assim, a maioria das células elas são uninucleadas, com exceção das fibras musculares estriadas. Geralmente, no centro das células, a gente tem, por exemplo, a exceção do pâncreas, na célula vegetal. Geralmente vai estar na periferia da célula. Geralmente acompanha o formato da célula. E aí faz sentido você classificar tecido epitelial, de revestimento simples, tal, pelo formato do núcleo. E está associado aos filamentos de citoesqueleto e mantém uma posição fixa. Então são células com metabolismo intenso, núcleos mais volumosos. Tá? Então nós temos no núcleo interfásico a membrana nuclear, o nucleoplasma, que é entre aspas, citoplasma do núcleo, que quimicamente é muito mais diferente do que o citoplasma da célula em si. A cromatina, que é DNA mais proteínas, e o nucleolo. A membrana nuclear é constituída por 2 membranas concêntricas, uma externa e interna. É uma estrutura semelhante à membrana plasmática em composição, ou seja, camada fosfolipídica, proteínas ancoradas. Tá? Apresenta ribossomos aderidos à superfície externa pela alta capacidade de síntese de proteína. Tá? Logo, esses poros que comunicam as 2 membranas nucleares, complexo poro, né, que controla o que entra e sai do núcleo, os receptores químicos para a importação são as proteínas importinas e para a exportação são as exportinas. O nucleoplasma é uma solução aquosa, proteínas da replicação e da transcrição. E a matriz celular é uma rede de fibra interna similar ao citoesqueleto. Tá? O nucleolo, que é uma estrutura do núcleo, ele não é uma organela, é apenas uma estrutura temporária. Tá? E o nucleolo, ele é constituído por cromatina e grandes quantidades de RNA, e é o local onde nós temos a síntese de ribossomos. Para além disso, ele é o local de formação dos ribossomos e ele é bastante desenvolvido em células com atividade de síntese proteica. A nossa cromatina, e aí começa uma ideia também interessante, é que DNA é DNA. O nome que a gente dá ao DNA é o grau de compactação que ele tem. Na verdade, o nosso DNA ele só tem capacidade de compactação pelo fato dele estar ancorado ou enovelado a proteínas chamadas histonas. 5. H2A, H2B, H3, H4 e a proteína histona H1. Então, quando o DNA, a fita de DNA, ele se enrola no octâmero de histonas, ou seja, H2A, H2B, H3, H4, ele vai formar ali o que nós chamamos de nucleossomo. A histona H1 é que vai unir os nucleossomos formando os solenócitos. É um agregado de nucleossomos. Então, o que é o nucleossomo? DNA enrolado em histona. Logo, tem uma conta, né, de 120, entre 120 a 130 nucleotídeos envolvidos na histona. Né? Então, a cromatina
é uma organização dinâmica que se altera durante o ciclo. Cromossomo é o máximo da compactação, e a gente só vai falar de cromossomo quando a célula estiver em divisão. Obviamente que nós usamos uma linguagem vulgar, vulgar não, né? Mas uma linguagem mais simples. A célula humana tem 46 cromossomos. Beleza, tá certo. Mas em qual condição? Em divisão, tá? Então, cromatina e cromossomo são dois aspectos fisiológicos da mesma estrutura. E é justamente o grau de condensação que depende do estado fisiológico da célula e o estado de diferenciação da célula. Tá? Então, na metáfase a gente tem cromossomo. Em intérfase a gente tem cromatina. E o nível de compactação é que está relacionado ao nível de expressão para cada ciclo celular, para cada estrutura celular. Tá? Então, para nós entendermos essa gênese, nós optamos por pegar, por exemplo, células que estão já para analisar, né, a estrutura, para nós analisarmos isso sempre quando a célula está em divisão. Tá? Então, o nucleossomo, como eu disse para vocês, são unidades de cromatina formado por, eu falei 120, 130, mas 200 pares de base, onde cerca de 147 são enroladas ao redor do octômeros de histona. Tá? Óbvio, esse número pode variar de organismo para organismo, de tecido para tecido, né? Célula a célula. Tá? Então isso é o nucleossomo. A junção dos nucleossomos, como está representado na figura, vai formar os solenoides. Okay? Então, as histonas H2A, H2B, H3 e H4 formam o octâmeros de histona, e esse octâmero de histona enrola, o DNA se enrola nesse octâmero. A histona H1 junta o nucleossomo. Então, aqui mais uma vez a montagem desse octâmero de histonas. Né? Então, a gente tem essa estrutura por onde o DNA ele vai se novelar e se compactar gradativamente na montagem dessa estrutura molecular. Tá? Então, em colorido está o octâmero, né? E a histona H1 na cauda remanescente ali, e o que está em cinza é o DNA enrolado numa vista lateral e numa vista frontal. Okay? E no caso do cromossomo metafásico, nós estamos falando que essa estrutura ela chegou ao máximo de sua compactação e é o que faz filamentos tão grandes caberem no interior da nossa célula. Tá? Então aqui mais uma vez o DNA ao redor desse octâmero de histonas, permitindo aí a compactação do DNA. E a função da H1 é ligar-se de forma específica no nucleossomo, participando na compactação dessa fita, formando os solenoides. Ok? Então aí mais uma vez, um solenoide é uma fibra, tá? É a junção de nucleossomo, tá? As proteínas não histonas, elas fornecem um suporte para as alças da cromatina. Tá? Duas proteínas não histonas muito interessantes são as condensinas e as coesinas. Mantém essas alças íntegras para permitir o aumento dessa compactação. Tá? E as áreas não compactadas, onde nós temos os genes, são as unidades da transcrição. Então, à medida que o DNA se compacta, se condensa, nós temos a formação destas alças, dobras, né? Onde é justamente na alça que eu tenho as unidades de transcrição, que são os genes. Então, cada gene uma proteína, e dentro dessa visão da síntese de proteínas, né, que a gente estuda, a gente sabe que o processo de transcrição do DNA também precisamos de outras organelas citoplasmáticas, como o ribossomo, na síntese de proteína, e que a eucromatina é justamente o DNA compactado e a
a eucromatina é onde tem expressão gênica, é uma área aberta das alças, enquanto que a heterocromatina não. E que a eucromatina e a hetero, elas variam de acordo com a célula, porque eu vario também o nível de expressão que cada uma delas tem, tá? Logo, o centrômero é uma constrição primária de heterocromatina muito mais condensada, porque ela vai funcionar como região de ancoragem, certo? E que o cromossomo é uma longa sequência da estrutura do DNA, tá? Então, cada uma dessas bases nitrogenadas, elas vão estar associadas a digamos, a essa síntese de proteína. Obviamente que o DNA em si, ele não tem capacidade de expressão de síntese de proteína nenhuma. Ele precisa produzir um análogo químico, que é o RNA, para que do RNA eu tenha o comando para que a síntese ela possa acontecer. Ok? Nesse sentido, nós classificamos o cromossomo de acordo com a posição do centrômero, ou seja, dessa estrangulação primária. Existe uma constrição secundária que a gente chama de ROM, né, que é a região organizadora de nucleolo, mas não são todos os cromossomos que possuem essa estrangulação secundária. Tudo que é parte superior do cromossomo nós vamos chamar de braço P, ou braço Q, e a parte inferior, o braço Q, que é o braço longo. Os cromossomos eles são divididos de acordo com a posição desse centrômero em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Lembrando que o telocêntrico na espécie humana ele não existe, tá? Então, nós conseguimos organizar o cariótipo dos organismos de acordo com a posição do centrômero, tá? E cada uma dessas regiões elas são extremamente importantes para o processo, né? Tá? Então, pausem o vídeo aqui e vejam que cada uma dessas estruturas elas têm uma função para o cromossomo. Região não só gênica, mas sequências repetitivas de heterocromatina que estão auxiliando os organismos nessa expressão genética. Tá? Logo, quando o projeto Genoma Humano ele foi feito, a comunidade científica ela ficou um pouco frustrada, porque percebeu-se que cerca de 3 a 2% do nosso genoma completo era gen. O resto eles chamaram de DNA lixo. E lixo por quê? Porque ele não expressa gen. Então, não servia para nada. Hoje a gente sabe que ele auxilia a expressão dos genes. Só que numa via de síntese de proteína, nós precisamos remover dentro desse cromossomo as regiões codificantes, ou seja, os exons, e manter remover os introns, que são as porções não codificantes, e produzir uma fita de RNA mensageiro apenas com aquilo que eu quero codificar, que são os exons. E uma ideia que nos ajuda a fazer esse processo é o cariograma, que é quando a gente coloca ali uma fotografia dos cromossomos e um esquema dos cromossomos, que é o ideograma. Assim, a partir do momento que a gente tem o conhecimento da síntese de proteínas, a gente consegue saber que o RNA mensageiro, polipeptídeo, tá? Conduz ali o processo de síntese, bem como o RNA transportador e o ribossômico, que são RNAs estruturais que estão passando ali
participando da regulação dessa síntese. Então, essa informação genética ela é codificada, então o início da síntese de proteína, então isso é importantíssimo, se dá quando o DNA se duplica. Duplicação do DNA. E nessa duplicação, a fita duplicada gera um transcrito primário, que ainda não é um RNA mensageiro. Esse transcrito primário, ele tem regiões codificantes e regiões não codificantes. Quem são as regiões codificantes? Os exons. Quem são as regiões não codificantes? Os introns. Então eu preciso remover os exons, ou seja, formar uma fita só com exon e remover os introns dali. Logo, a partir do momento que eu faço uma fita de RNA, eu sei que é RNA pela base nitrogenada uracila. A partir do momento que eu faço essa montagem, ou seja, de uma fita só com porção codificante, que é o exon, eu formo o RNA mensageiro. E toda essa informação ela está codificada naquilo que a gente chama de códon. Então, o que são os códons? São estruturas formadas por 3 bases nitrogenadas. E se eu tenho 4 possibilidades de organizar isso com o nucleotídeo adenina, uracila, citosina e guanina, eu posso criar 64 códons diferentes. Só que, desses 64 códons, somente 61 trazem na cadeia polipeptídica o aminoácido. E toda a síntese começa pelo códon de inicialização, que é o códon AUG. E os outros 3 códons dos 64, eles são códons de parada. E eles não expressam aminoácidos, eles não trazem aminoácidos na cadeia polipeptídica. Então, o gene é a região codificante e os introns é a região gênica não codificante. Então, para a síntese de proteína acontecer, eu removo o intron e formo uma fita apenas com os exons. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Lógico que é muito denso e extenso o assunto para nós ficarmos uma aula aqui de 50 minutos fazendo, mas gostou, compartilha, por favor, vai me ajudar muito a bater a meta de 1000 inscritos. Deixa o like aí para esse vídeo de relevância. Compartilha e até a próxima revisão.